Muito bem, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Clóvis Rodrigues da Costa, delegado titular do NECRIM, Núcleo Especial Criminal, que eu estou conhecendo aos poucos e você também em casa está conhecendo. Só para você ter uma ideia, no ano passado, o NECRIM de Franca recebeu dos distritos policiais de Franca, em média, 173 boletins de ocorrência por mês, referentes a acidentes de trânsito com vítimas lesionadas, totalizando 2.081 casos atendidos de forma especializada, com celeridade e economia processual. Como o doutor Clóvis disse agora há pouco, você resolvendo lá no Núcleo Especial Criminal, deixa-se de abrir 2 processos no Poder Judiciário. A justiça nossa já está abarrotada, né? Se a gente puder evitar, e tem gente que entra na justiça por qualquer coisinha. Se você tiver, por exemplo, eu por força da minha profissão, eu tenho que vez ou outra manusear, por exemplo, o Diário Oficial. Você vê cada coisa que cai nas varas cíveis e criminais para os juízes resolverem, que você considera um absurdo fazer. Como é que uma pessoa tem tempo de entrar na justiça para resolver uma coisa dessa? Mas, né, é um direito do cidadão, né, mas poderia, a exemplo do que acontece com o NECRIM, fazendo na questão dos acidentes de trânsito, poderia acontecer com outras questões também, que poderiam ser resolvidas sem precisar aquele calhamaço de papel, aquela burocracia toda e a dificuldade que nós temos por falta de gente trabalhando também no nosso Poder Judiciário. O doutor Clóvis Rodrigues da Costa, que é uma pessoa muito paciente, né, muito tranquilo, muito calmo, ele presidiu 474 audiências de conciliação, das quais 442, que correspondem a 93% do total, resultaram em acordos firmados pelas partes lá no NECRIM. E esses procedimentos, como ele explicou, foram formalizados, enviados ao fórum e homologados pelo Poder Judiciário, se tornando uma decisão oficial e que, portanto, resolve o problema das pessoas. No ano passado, apenas 32 casos de acidente de trânsito com vítima foram convertidos em termos circunstanciados. O que significa isso? Esses 32 casos que se transformou no termo circunstanciado. Aí o senhor tinha falado de passagem, que dos crimes que dependem de representação. Esse termo circunstanciado é o que origina essa possibilidade da pessoa ter um prazo para representar na justiça? É interessante a gente esclarecer o seguinte, Hélio. Os crimes de maior gravidade, aqueles chamados de menor potencial ofensivo, eles são apenados até 2 anos. De 2 a 4 é considerado ainda de médio potencial ofensivo. Acima de 4 anos são os crimes mais graves, de maior potencial ofensivo. Então, os crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles apenados até 2 anos, o procedimento de polícia judiciária não é chamado inquérito policial, é chamado termo circunstanciado. Os crimes acima de 2 anos é instaurado o inquérito policial, que são os casos mais complexos, que vão para o fórum e subsidiam a instauração do processo. No caso dos crimes de menor potencial, o procedimento de polícia judiciária chama-se termo circunstanciado. Esse pequeno montante de termo circunstanciado significa os casos que não resultaram acordo no NECRIM e foram formalizados no termo circunstanciado, que corresponde, guardadas as devidas proporções, ao chamado inquérito policial, que vai para o fórum para virar o processo. São os casos que não resultaram em acordo. Agora, no termo circunstanciado, fica já estabelecido quem é autor e quem é vítima. Exatamente. Então nós ouvimos autor, ouvimos vítima, ouvimos testemunhas, juntamos os laudos periciais, incluindo aquele em que houve dano no veículo, juntamos laudo de IML comprovando a lesão que a vítima sofreu e encaminhamos todo esse procedimento ao Poder Judiciário. Aí o Ministério Público então analisa, se houver elementos suficientes, então ele dá início à chamada ação penal.
Bem, doutor Clóvis, qual que é a importância teve a mediação de conflito feita pelo senhor, que é titular do DECRIM, nesses 1.417 ocorrências do ano passado, que foram tratadas lá no NECRIM, mas que as pessoas desistiram por um motivo ou outro de tocar em frente, né? Como é que funciona isso basicamente? A pessoa chega lá, sabe que tem que tomar uma atitude, ter uma solução, um problema que ela teve com o outro. Por exemplo, no caso aqui especificamente, no caso de acidente de trânsito, o cara atropelou, machucou, né, estragou a bicicleta, estragou a moto, né? Qual é a característica dessa pessoa que abre mão do seu direito de seguir em frente nessa questão de consolidar um acordo, de receber uma indenização por dano, por alguma coisa nesse sentido? Olha, nós nos surpreendemos em contato com as partes, desde as pessoas mais simples, mais humildes, até outro tipo de pessoa, o nível de solidariedade humana em que elas demonstram, o nível de compreensão que elas demonstram também diante de uma situação como essa. Ou seja, quando elas são chamadas, não é mais no calor dos fatos, já se passou um tempo. Então tem um determinado número de pessoas que elas conseguem negociar. Quando as partes conseguem, só elas, sem a participação de um terceiro facilitador, conversar e resolver o problema, esse é um método alternativo de solução de conflitos denominado negociação. As próprias partes resolvem entre si. E tem pessoas que conseguem dialogar, divergir e manter o respeito pelo outro e chegar a uma conclusão. O ideal na sociedade é que as partes cheguem a esse nível de entendimento, negociar entre si, divergir, respeitar e resolver. Quando elas conseguem fazer isso, ótimo. Quando não tem condição, aí é que elas vêm para a conciliação, onde nós temos um papel de facilitador da comunicação entre as partes. Então, um número muito elevado de pessoas consegue negociar e resolver o problema em si. Então, não chega a virar um processo. Está inserido nesse grande rol também. Outras, quando são comunicadas, são esclarecidas das consequências, mesmo tendo um prejuízo, mas por ser ínfimo, pequeno valor, elas preferem abrir mão também. Aí não gera o procedimento chamado termo circunstanciado e nem o processo no fórum. Alguns até dispensam a possibilidade da audiência de conciliação. Bem, doutor, apenas para a gente orientar o nosso telespectador, o NECRIM de Franca, ele atende, por exemplo, um caso que vem lá da sua distante Igarapava, onde o senhor trabalhou também um bom tempo? Olha, o NECRIM Franca, ele só tem condições de atender a área da cidade de Franca. Não tem condição de atender a região, porque ainda não temos condições de atender os demais delitos de menor potencial ofensivo ocorridos dentro da área circunscricional de Franca. Mas o nosso projeto, o nosso anseio, o nosso desejo é que num futuro próximo, essa prática da mediação de conflitos, essa prática da aplicação dos métodos alternativos de solução de conflitos, que inclui genericamente, arbitragem, mediação, conciliação e negociação. Arbitragem não seria o caso de prática nossa, seria mais a mediação e conciliação. Que esse projeto também seja implantado nas demais cidades da região, porque é possível, não é oneroso e beneficia a população de cada uma dessas localidades. Mas aí nós teríamos um problema, né? Primeiro que faltam delegados nas cidades da região e segundo que mediar não é para qualquer um, tem que haver uma certa especialização, e o senhor é muito bem treinado nesse aspecto, né? Exato, nós temos hoje uma carência de recursos, principalmente na área de recursos humanos, mas é um projeto para o futuro, ou seja, nós já temos na Academia da Polícia Civil em São Paulo um curso de mediação de conflitos. Então, aquelas pessoas que vão trabalhar no projeto NECRIM ou em algumas outras unidades especializadas poderão passar por esses cursos de especialização. Inclusive, esses que já trabalham no NECRIM atualmente deverão passar por esse treinamento e, sendo capacitados, poderão então atender de maneira mais especializada e qualificada as partes envolvidas, não só nos delitos de menor potencial ofensivo, mas também em todos os crimes. Todas as partes que chegarem até a unidade policial terá então esse atendimento de forma especializada. Mas é claro que faz parte de um sonho a implantação desse projeto nas demais cidades, onde começou
e onde nós percebemos a eficácia do resultado, porque uma vez comprometido com a decisão tomada, as partes não voltam, não existe a reincidência daquele mesmo crime. Quando se resolve uma ameaça numa localidade pequena, com as partes presentes, junto com a autoridade policial daquela área, a gente percebe que não há reincidência delitiva, o que é muito importante. Existe o sentimento de realização da justiça, o que é mais importante ainda. Bem, o doutor Clóvis fala de dar os primeiros passos, e realmente, porque nós temos no estado de São Paulo 645 municípios. Verdade. E o NECRIM está funcionando em apenas 17 cidades. 17 cidades, né? 17 Franca foi uma das pioneiras. Agora, esse curso de mediação de conflitos da Academia de Polícia Civil, ele é administrado pelo senhor. O senhor é professor lá? Sim, eu trabalho atualmente como professor de polícia comunitária e de mediação de conflitos. Inclusive tem uma turma em formação na Academia de Polícia de São Paulo, que será uma das primeiras turmas a ter essa matéria de mediação de conflitos durante o curso de formação. Mas a partir do momento da criação da matéria, já houve 2 concursos de mediação de conflitos para professor dessa cadeira na Academia da Polícia Civil. O primeiro concurso aprovou 13 professores dessa matéria, e o segundo concurso, que está em andamento, estão previstas mais 5 vagas para professor de mediação de conflitos, para ministrar esses cursos para os policiais civis que vão trabalhar, passando, é claro, durante o curso de formação pela academia. Bem, com essa falta de gente que é crônica e que a gente conhece muito bem também na Polícia Civil, como é que é formada a equipe do Dr. Clóvis lá no NECRIM? É a equipe de 2, de 3, de 1? Olha, felizmente nós temos uma equipe muito qualificada, ou seja, não temos uma quantidade ideal, mas está sendo suficiente para o momento. Nós destacamos aqui a escrivã Lucilene, que trabalha com a gente, à frente do NECRIM, muito experiente desde o início do NECRIM Franca, a escrivã Mara também, que trabalha com a gente, e a investigadora Elis. Ou seja, nós temos 3 funcionários trabalhando no NECRIM Franca, atendendo esse volume de ocorrências de acidentes de trânsito. Felizmente, é uma equipe bastante dedicada, que está nos dando o prazer de levar avante esse projeto. Esse projeto que é destaque não só na região de Franca, mas está sendo modelo para todo o estado de São Paulo. O senhor falou aí da investigadora, o senhor usa uma investigadora, no caso do NECRIM, para quê? Então, a investigadora Elis, que trabalhou muito tempo na Delegacia da Mulher, ela trabalha com a gente, atendimento também das partes, treinada já também nesse atendimento especializado, faz contato com as partes, quando temos dificuldade de localizar algum endereço, ela também faz diligência, mas principalmente ela é mobilizada no atendimento interno das partes que vão até o NECRIM. Muito bem. Nós estamos conversando com o delegado Clóvis Rodrigues da Costa, que é titular do Núcleo Especial Criminal da Delegacia Seccional, o Núcleo Especial Criminal NECRIM, que funciona aqui no prédio da antiga Unesp em Franca, atendendo para a conciliação de conflitos de crimes de menor potencial ofensivo, no caso específico aqui de Franca, acidentes de trânsito com vítima. Daqui a pouco, depois do comercial, eu vou perguntar para o Dr. Clóvis sobre a questão se tem a ver a mediação do conflito com a indenização de dano, por exemplo, se tem a ver, se altera alguma coisa no direito que tanto vítima como autor, no caso de acidente de trânsito, tem com relação ao seguro obrigatório. Já, depois do comercial, aqui no nosso programa Nova TV Debate. Gente, eu vim aqui só